Agora, toda essa história jogou bastante fumaça, né, sobre uma outra situação que é bastante relevante que a gente precisa acompanhar, que é a CPMI do INSS. E a comissão aprovou uma série de requerimentos, só que está atrás do conhecido careca do INSS, só que ele não está sendo localizado. Vamos entender essa história então com a Valéria Luizetti, que vai trazer as informações para a gente agora. E aí, o que o Congresso pretende fazer para encontrar esse homem? Hein, Valéria? Bem-vinda. Pois é, exatamente. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1, que é só uma ponta aí desse enorme iceberg, né, que a gente tem acompanhado. E a CPMI segue avançando, viu, Evandro? A gente tem dado atenção a outros pontos que também têm chamado muita atenção, mas a CPMI está sim avançando. E hoje, então, uma série de requerimentos foram aprovados, dentre eles um dos principais para descobrir quem tinha a procuração para atuar em nome do Sindinap, que era um sindicato ligado à força sindical que tem como vice-presidente o Frei Chico, que é irmão do presidente Lula. A CPMI, como você trouxe, também tenta intimar o lobista, né, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, que é apontado como articulador entre as empresas que estavam envolvidas nesse processo, junto também de parte do governo. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, ele autorizou então a Polícia Legislativa a procurá-lo e intimá-lo, já que ele até o momento não foi encontrado. Outro alvo também que deve ser ouvido nessa CPMI é o empresário Maurício Camissotti. Alguns depoimentos a gente tem falado que já está caminhando, né? Na próxima semana, na segunda-feira, dia 8 de setembro, Carlos Lupe, do PDT, que é ex-ministro da Previdência, deverá ser ouvido. E na quinta-feira, 11 de setembro, José Carlos Oliveira, também ex-ministro do Trabalho e Previdência. Só trazendo alguns outros pontos também, Evandro, para contextualizar tudo isso, ontem também os deputados aprovaram um projeto que proíbe descontos de associações em benefícios do INSS, mesmo com a autorização dos aposentados e pensionistas por esse momento. O projeto também vai endurecer as regras para crédito consignado, que, segundo eles, também estava fazendo parte de todo esse processo de desvios. E ainda na segunda-feira, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, pediu prisão preventiva de pelo menos 21 investigados, dentre eles o careca do INSS, o Camissotti e também o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e também do ex-procurador-geral, o Virgílio Oliveira Filho. E o pedido foi aprovado por unanimidade na comissão e o caso agora será analisado pelo STF. Só trazendo contexto, né? Tudo isso veio à tona depois da operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal e também pela CGU, e o prejuízo estimado aí é de mais de 6 bilhões de reais desviados entre 2019 e 2024. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Valéria? Um abraço para você. Careca do INSS, que seria apontado como um dos principais operadores aí de toda essa fraude que levou a descontos bilionários das folhas ou dos pagamentos feitos a aposentados e pensionistas aqui no país. Mas eu quero saber de você, Piperno, o que você entende que é essencial ou quem seria essencial e que deve ser ouvido nessa CPMI do INSS? Bom, primeiro personagens como esse careca do INSS que ninguém nem sabia quem era e de repente virou uma espécie de uma subcelebridade dos esquemas corruptos, né? Então é óbvio que esse personagem tem que ser ouvido. Não sei se ele deixou o cabelo crescer para não ser mais careca e não ser reconhecido, mas o fato é que ele tem que ser encontrado. Segunda coisa, eu achei muito importante a convocação, pelo menos o desejo de se convocar todos os ministros da Previdência de 8, 10 anos para cá. Porque, afinal de contas, o INSS estava sob o guarda-chuva deles. Então, é também uma oportunidade para se investigar outras fraudes que acontecem na Previdência. Quer dizer, por que tem gente que até hoje recebe benefício sem ter direito? Por que os sistemas são tão frágeis? E, terceiro, está na hora também da CPI se interessar pelas instituições financeiras. Por sinal, aquela operação da semana passada que visitou vários endereços da Faria Lima
mostra que essa turma está bem longe de ser, digamos, uma parte sacrossanta da sociedade. Ô Zé Maria Trindade, eu queria entender um pouco também desse cronograma previsto pela CPMI. Qual é a ideia dos parlamentares que estão à frente dessa comissão? Começar por aqueles que integram o governo atual e ir voltando no tempo, chamando pessoas que pertenciam aos governos anteriores para criar essa linha na história e identificar quem começou, aonde começou e quem permitiu que durante anos os descontos acontecessem nas folhas de pagamento aos pensionistas e aposentados do INSS. O que se avalia aí, meu amigo? Pois é, o que eu fiquei sabendo é que inicialmente houve ali um acordo, raro numa CPI, mas existem acordos, né, de chamar o pessoal técnico. E esse grupo técnico, ele vai ali mostrar aos deputados e senadores como funciona a coisa, como funciona ali o sistema da Previdência, como é a autorização, porque os deputados e senadores não entendem nada de Previdência. Chegaram lá, mas eles vão começar a entender. Então, primeiro, a parte técnica. Os ministros, ex-ministros, presidentes do INSS, mas muito técnico. Soube também que nos bastidores, o presidente e o relator fizeram ali uma lista de funcionários que serão requisitados para auxiliar tecnicamente a comissão. São técnicos da Receita Federal, auditores da Receita Federal, também pessoal da Polícia Federal especializado ali em avaliar números e transações financeiras, né? E tudo isso para ajudar tecnicamente. Foi reservada uma sala, um bunker, né? Onde serão guardados futuros documentos que chegarão à CPI. Então vamos lá. Primeira parte é essa técnica e depois chegar à política. Todo mundo na CPI sabe que ninguém aqui rouba 6 bilhões de reais sem as excelências. É um tipo de monopólio aqui, que é ali um critério que é chamado a ética da malandragem aqui. Ou seja, não existe um roubo de 6 bilhões sem a participação de senadores e deputados. Então, pode ser que o segundo acordo seja não investigar deputados e senadores, que aí todo mundo tem as suas dores. Os presidentes do INSS e da Previdência sabiam. Hoje, um depoimento lá mostrou que houve ações na justiça, houve reclamações e houve avisos de que isso estava acontecendo. O que eu ouvi lá, não é exagerando, mas eles chamam de o São Jorge de bordel. É um bordel, todo bordel ele é padroeiro dos militares, dos lutadores e das donzelas. Então, todo bordel tem um São Jorge na parede. Ele, santo, fica ali na parede, de braços cruzados e o pau comendo lá embaixo no salão, né? Então, assim, seriam os ministros e presidentes do INSS esse São Jorge de bordel? Quer dizer, eu sou santo e deixa a coisa acontecer. Acho que os termos foram adequados. Fala, Langani. Olha só, Evandro, eu fico impressionado com o protagonismo que tem os carecas nesses escândalos de corrupção, né? Porque se a gente voltar no tempo, lá no Mensalão, você tinha o Marcos Valério, que também era o operador, né? Que era lá o careca e agora esse careca aí do INSS. Agora, o caminho é correto, exatamente este. Você vai em cima dos operadores primeiro, para depois chegar nos graúdos que estão por trás. E provavelmente tem muita gente da classe política envolvido nisso. Quando a gente fala dos sindicatos e desses operadores, eles são apenas os intermediários, Evandro, de uma corrupção sistêmica, que, ao meu ver, tem o mesmo potencial, a mesma magnitude do Mensalão e do Petrolão. Ô, Bruno Musa, a partir das investigações já foi descoberto que esses descontos teriam começado anos atrás, em gestões anteriores, mas houve uma intensificação nos anos mais recentes. Neste caso, você entende que a concentração deve acontecer justamente no momento em que os valores são maiores e que mais sindicatos e associações passaram a fazer os descontos indevidos, ou deve focar de maneira equilibrada e completa em todas as gestões? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem que checar em todas as gestões. A gente tem que chegar, obviamente, nos culpados disso. Falamos de algumas vezes. Nós estamos falando de um esquema bilionário, como muito bem
o Zé Maria colocou, não dá para dizer que roubaram R$10, então isso há conivência interna do próprio sistema como um todo, gente de dentro importante da máquina, é um esquema importantíssimo que não pode deixar de lado, foram milhões de pessoas que foram afetadas por isso, não dá para simplesmente aparecer na manchete falando o INSS está restituindo já alguns milhões de pessoas, como se isso fosse suficiente. A questão essa é a ponta do iceberg. De onde vem o dinheiro para restituir? De todos nós, dos pagadores de impostos, de um INSS que já tem um déficit de mais de 400 bilhões de reais por ano. Então, isso significa que aqueles mesmos que foram roubados estão contribuindo com seus impostos para pagar de volta aquilo que roubaram dele. Então, é como satisfazer a pessoa com esse tipo de informação. Como eu sempre falo, o governo está lá para quebrar as suas pernas, te oferece uma muleta subsidiada e ainda quer que você o agradeça. Então, eu acho que esse é um esquema que precisa ser analisado de sempre. Claro que, por ter sido intensificado esse número agora nos últimos anos, talvez comecemos de agora. Quem são os operadores atuais? Quem está na cabeça disso? E não é por ser contra o governo atual. Você começa a puxar quem ainda está rodando esse sistema, que continuou em vigência até agora há pouco, e vai puxando esse fio até chegar na parte lá atrás. Convenhamos, é muito mais fácil chegar em quem está operando agora do que quem operava em 2014, 15, 16. Podem ter trocado as pessoas. Então, eu acho que é mais importante chegar agora no sistema, nos operadores, como o Alan colocou, e a partir dali você vai puxando, até que você chegue lá atrás. Mas tudo isso, e convenhamos, seria, na minha opinião, com pessoas sérias, com eficiência, daria para chegar, obviamente, nesses culpados. A questão é, será que temos seriedade e será que não estamos pedindo para que aqueles que investigarão ou participarão de parte do processo não são um dos que, em alguma parte, também estiveram ou estão envolvidos? E aí a gente volta para o looping brasileiro. Exatamente. Agora eu preciso fazer dois ajustes aqui. Primeiro que o Alan Gani fez uma comparação, uma piada ali e ninguém riu. E aí ele ficou completamente constrangido. Ele falou, porra, esperei você. Ou, pô, esperei você. A gente riu de você. Esperei você rir. Você não riu, é porque em alguns momentos, Alan Gani, eles falam comigo no ponto para passar alguma orientação de hora, etc. Bem na hora que vocês estão fazendo um comentário. Mas o que você falou mesmo? Não, eu falei do protagonismo dos carecas no Brasil. O Marcos Valério foi o grande operador do Mensalão. E passou a dizer, e aí ficou todo mundo assim, ó. E esse agora o operador do INSS então, amigos, careca ria, também. Deem risada de Alan Gani agora. O que foi, Zé? Aqui só tem cabeludo, né? Eu acho que é isso, Zé. Pois é, Zé. E a segunda coisa que eu queria, só pra gente arrematar o bate-papo, você é devoto de São Jorge, Zé? Não sei, ainda não. Ainda não? Então tá bom. Outro santo padroeiro. Avaliando. Outros padroeiros, tá tudo bem. Vou avaliar essa pergunta. É de São José, meu santo é São José. Qualquer coisa você manda aqui uma resposta pelo WhatsApp.